Exército descobriu fraude nas urnas eletrônicas? As Forças Armadas teriam descoberto falhas no código-fonte das urnas eletrônicas. Será que isso é verdade, hein? A gente vai descobrir agora. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o Gilmar Lopes, lá do e-farsas.com, um site que desde 2002 tenta descobrir se as histórias que circulam pela internet são verdadeiras ou falsas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um relatório que as Forças Armadas enviou para o TSE depois do final ali do segundo turno das eleições. A gente vai descobrir se houve mesmo um indício de fraude ou não. Mas antes tem Old Fake News. Essa é de 2014, viu? Fez bastante sucesso naquela época. Dizia que um vereador alagoano teria sido preso num poste pela população depois que foi absolvido de um processo envolvendo ali corrupção. O vereador chamado Marcionílio da Costa Mendes teria sido inocentado de acusações de desvio de verba pública e a população inconformada teria amarrado ele num poste. Tem até foto aí para provar o ocorrido. E como você já deve ter imaginado, essa história é completamente falsa e surgiu em um site de humor. A gente acabou descobrindo através de uma simples busca no Google. O tal político que aparece amarrado num poste aí nas fotos não é nem brasileiro e ele também não é político. A foto foi tirada na Austrália e esse cara é um funcionário do Banco Nacional da Austrália. E ele foi amarrado num poste como parte de uma campanha de marketing desse banco. A ideia é que os funcionários desse banco ficassem presos, amarrados aos postes e falando para as pessoas que passavam ali na rua as vantagens de ser cliente desse banco. Aqui no Brasil, essa história de que um vereador alagoano teria sido amarrado a um poste surgiu num blog de humor chamado G17, isso em 2013. Na época, o site, que deixa bem claro que se trata de uma brincadeira, nem mencionou o nome de ninguém, mas aí a história começou a ser replicada e aumentada até que inventaram o nome para esse cara, para esse vereador, e aí todo mundo começou a compartilhar como se fosse verdade. Voltando ao caso do tal relatório das Forças Armadas sobre a legitimidade das eleições, ela foi entregue aí depois, bem depois do final do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 e não apontou nenhuma fraude, não encontraram nenhum indício de que houve alguma trapaça nas urnas eletrônicas. É bom lembrar que a promessa do Exército era de entregar esse relatório 4 horas depois do primeiro turno das eleições de 2022, mas eles acabaram entregando uma semana depois do segundo turno. Depois de analisar 60 páginas esse relatório com várias enrolações, vários blá blá blás, tem muitas páginas de anexos, a conclusão é de que não houve fraude. Você está entendendo? Não houve fraude. Para de ficar espalhando que teve fraude, porque não teve. Não encontraram nenhum indício de fraude nas urnas eletrônicas. Os analistas do Exército sugeriram algumas melhorias para o processo eleitoral e elas vão ser analisadas pelo TSE com mais calma. Afinal de contas, agora tem um tempo, até as próximas eleições. O fato é que esse relatório não agradou muito os fãs do Bolsonaro, os bolsonaristas. E as Forças Armadas emitiram uma nova nota dizendo que realmente não teve fraude, mas que também não tem como provar de que não teve. Nem que não tem, nem que tem. Ou seja, estão pedindo a inversão do ônus da prova, de que as outras pessoas têm que provar de que não teve fraude, o que isso é difícil, né? A gente tem que provar que teve fraude. Agora, provar que algo não existe é muito difícil. Uma das desculpas dadas pelo Exército é que eles não tiveram tempo de inspecionar as 17 milhões de linhas do código-fonte das urnas eletrônicas, o que não é bem verdade, viu? Porque, olha, em outubro de 2021, o então ministro do TSE, o Luiz Roberto Barroso, enviou um ofício ao então ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, convidando a Defesa, o Exército, as Forças Armadas, para ir lá inspecionar o código-fonte. E eles parecem ter ignorado. Foi só em agosto de 2022, quase um ano depois, que o Exército pediu com urgência acesso ao código-fonte das urnas. E eles foram também prontamente atendidos. O PL também, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro,
também pediu para acessar o código-fonte, para dar uma analisada, mas não olharam nada. Eles só pediram por pedir, mas não chegaram a analisar nada. O código-fonte, para quem não sabe, é um conjunto de instruções que os programadores digitam nas máquinas para que elas executem algumas tarefas. Geralmente esse código-fonte é escrito numa linguagem própria, que depois é compilado, ou seja, é transformado para uma linguagem que as máquinas possam entender. No TSE, esses programas são compilados durante uma cerimônia, com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Federal, de diversos setores da sociedade, como também de universidades públicas e federais, e mais um monte de gente. É tudo feito ao público, aberto e totalmente transparente. Depois que esses códigos são compilados, é impossível se entender o que está escrito ali dentro. É um conjunto de 0 e 1 ali que ninguém consegue entender. E mesmo que alguém conseguisse entender alguma parte ali daquele código compilado, qualquer alteração que é feita nesse código é irreconhecível já pela urna. A urna já não entende mais aquele código, porque cada código, depois de compilado, ele é assinado e a urna só entende aquele código. Se alguém mudar uma linhazinha ali, pronto, estragou tudo. Agora, cá para nós, né? Se o Exército teve quase um ano para analisar 17 milhões de linhas e não conseguiu, parece que analisou apenas 4, imagina para um hacker se ele tivesse acesso, né, a esse código. E por enquanto, pelo que a gente tem entendido, ninguém conseguiu hackear até hoje as urnas. Até porque, né, as urnas não são ligadas na internet, elas são usadas offline e apenas na hora de transmitir os dados da votação é que ela é conectada na internet. Mas ela mesma não é. É apenas um pendrive que é retirada da urna e espetada lá numa máquina que envia os dados para o TSE. A gente já fez vários vídeos aqui explicando como funciona esse trâmite aí da transmissão de dados, da compilação dos códigos. Dá uma olhada aí no canal que tem bastante vídeo a respeito das urnas eletrônicas. A gente também já falou aqui no canal a respeito do teste de integridade, da votação paralela, que é quando o TSE, no dia das eleições, sorteia algumas urnas que são retiradas do local de votação, são levadas para um ambiente controlado, onde as pessoas falam o voto, alguns voluntários falam assim, eu vou votar no fulano de tal, e o voto dela é filmado com várias câmeras, e depois, no final do dia, a urna faz todos aqueles cálculos, né, para somar todas as votações, e eles se comparam o que foi votado com o que foi cantado, com o que foi dito que ia ser votado. E até hoje não deu nenhuma discrepância. Olha, já são mais de 20 anos de urna eletrônica, hein? Bom, o Exército propôs um novo tipo de teste. É o mesmo teste da votação paralela, o teste de integridade, mas agora com um diferencial. Os voluntários vão ter que colocar o dedo lá para fazer a biometria. Com isso, eles entendem que a urna está sabendo ali que aquele eleitor é um eleitor de verdade, que não se trata de um teste. Bom, esse teste também foi satisfatório, porém o Exército explicou que teve baixa aderência de voluntários. Foram poucas pessoas que fizeram esse teste. Mas aí não é uma culpa do TSE, né? O fato é que além das Forças Armadas, outras entidades também fizeram vários testes e acompanharam de perto as eleições, como por exemplo o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, e também a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que também não encontraram nenhum indício de fraude. Bom, em resumo é isso, as Forças Armadas não encontraram nenhum indício de fraude e quem está espalhando de que houve fraude é apenas mimimi de quem perdeu as eleições. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? E aí, gostou desse vídeo? Então dá aquele joinha, se inscreva no canal e não esqueça de visitar lá sempre o e-farsas.com, que todo dia tem alguma checagem feita lá pela gente, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!